Eu tinha prometido pra mim mesma que eu só voltaria a assinar o Kindle Unlimited, conhecido como Ku também, se só tivesse um livro muito bom que eu quisesse ler. Infelizmente, uma história de miojo hot me chamou a atenção. E eu não me orgulho do que eu acabei de falar. Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela. E eu vim aqui, depois de algum tempo, pra falar sobre uma das leituras mais aleatórias que eu fiz esse ano. E que definitivamente não estava no meu bingo de leituras de 2025. Com meu namorado ao fundo reagindo em primeira mão à resenha do livro chamado 3 Minutos de Prazer. Um romance com macarrão instantâneo. Instantâneo não é legal, não. Um romance com macarrão instantâneo mágico sabor carbonara. O fato dele ser sabor carbonara é muito específico, porque eu nem sabia que existia miojo carbonara. E eu sei que o certo é falar macarrão instantâneo ao invés de miojo, mas eu não tô nem aí. Miojo é bem mais fácil, todo mundo fala miojo. Eu não sei se você sabe, mas nessa história a gente vai ter a nossa protagonista, que é a Vivian. E ela é uma veterinária que trabalha em uma cidade pequena, numa clínica de animais domésticos, super desiludida no amor. E de um miojo que ela comprou e que ele é mágico, ele tem vida, ele tem consciência e é apaixonado por ela. A gente vê a história do ponto de vista dos dois. Eu li esse livro com um pouco de vergonha. Eu morri de vergonha de deixar o meu Kindle virado assim com a tela pra cima e alguém ver qual livro eu tava lendo. Eu não li ele em público, a não ser que eu estivesse sozinha no ambiente, porque eu não queria ter que me explicar pras pessoas o porquê que eu tava fazendo isso comigo mesma. Até porque seria um pouco constrangedor. De todos os livros que eu tenho pra ler, eu escolhi logo um livro hot com miojo. Mas pelo menos a leitura tá rendendo um vídeo, que eu acho que já vale a pena. Eu vou fazer um resumo de cada capítulo, só que chegou um ponto do livro que eu só parei de fazer resumos porque eu não consegui acreditar no que eu mesma estava resumindo. E daí vocês não têm que acreditar na minha boa vontade de que eu terminei de ler esse livro e eu decidi por conta própria expor isso na internet. Então vamos começar com o resumo e depois eu vou dar as minhas opiniões. No prólogo, então, a gente tem a Vivian, que é a protagonista, e ela tá num restaurante super chique, bebendo várias taças de vinhos, uma atrás da outra, porque ela levou um bolo de um cara do primeiro encontro. Aí na mesa ao lado tem um casal que comemora o noivado. E a mulher tá super feliz, pulando, e ela acaba derrubando o garçom. Não derrubando assim, mas ela esbarra nele. Daí o garçom cai pro lado e as taças, tipo, caem no chão, quebram e respingam na Vivian. E molha ela inteira. Daí ela vai no banheiro se secar. E daí na volta ela acaba se deparando com uma fonte do desejo, que sim, é dentro do restaurante. E daí ela chora e pede pra não sofrer mais com nenhum relacionamento e pra encontrar logo um amor. Então a gente tem propriamente o capítulo 1, que é do ponto de vista do Trigo. E nem eu acreditei nisso quando eu botei isso no resumo. Mas basicamente o Trigo explica que uma mulher, ali nos anos 70, lançou um feitiço no campo onde ele estava plantado e deu vida às plantas e ao espantalho que protegia eles. Então, isso evitou que várias pessoas, várias empresas se aproximassem para comprar o terreno e acabar com tudo, porque o espantalho espantava todos. E daí, anos depois, a neta foi até lá e ela e o espantalho começaram um romance e ele foi embora com ela pra viver esse relacionamento. Só que como agora os trigos não tinham mais a proteção do espantalho, uma empresa foi lá, cortou eles e transformou nosso trigo principal em um miojo carbonara. E daí no super ele observa os seres humanos através da embalagem dele e nisso ele viu um dia a Vivian, que comprou ele, e se apaixonou por ela, porque o cabelo dela verde é da mesma cor do capim onde ele vivia. Aí no capítulo 2, a gente tem a Vivian, depois, né, do encontro, no dia seguinte, ela acorda de ressaca. E o gato dela, que é o Pudim, que é comida, e ele é um gato laranja que tá aterrorizando ali ela, como todos os gatos laranjas fazem. E daí nessa hora que a gente descobre que a Vivian, ela é veterinária de animais domésticos. E todo dia ela tem que acordar mais cedo, porque é ela quem abre a clínica. Quais são tuas opiniões até agora? Achando engraçado. Vai piorar. Aí o livro basicamente é intercalado. Então um capítulo do miojo e outro capítulo da Vivian. Então capítulo 3, o miojo fala que, enfim, foi amor à primeira vista. E eu vou até ler uma frase que eu destaquei nesse livro, porque eu fiz vários destaques nele, porque, enfim. Pequenas pérolas. Pequenas pérolas.
Meu primeiro pensamento foi que seria uma honra ser consumido por aquela deusa. E daí ele vê a Vivian dando ração pro gato e indo trabalhar. E daí tem essa questão porque a Vivian, ela é muito bagunceira, ela deixa os armários todos abertos, então ele consegue ver de onde ele está a vida inteira dela acontecendo. Lá na clínica veterinária, então, a Vivian encontra a amiga dela, que se chama Ali, elas são melhores amigas. E daí a Ali avisa, tipo, nosso chefe vai te pedir pra fazer hora extra hoje, sem tu ganhar nada. E daí a Vivian conta sobre o encontro fracassado que ela teve. Aí na hora do almoço, a Ali e a Vivian, elas voltam pra casa. E daí, como a Vivian não tem condições de fazer porra nenhuma, porque ela tá de ressaca, ela acaba cozinhando o miojo. E daí o miojo, enfim, finalmente é cozido. E elas começam a conversar e a Vivian tá, tipo, ignorando as chamadas perdidas da mãe até agora. Ela não tá atendendo a mãe. Porque a mãe dela tem essa coisa de que a Vivian tem que ser um relacionamento e é uma metida na vida dela e que as coisas só pioraram nessa relação entre as duas depois que o pai da Vivian morreu. Só que o miojo não é consumido. Primeiro plot twist desse livro. Na verdade, a Ali ficou com muita dó da Vivian e falou que não ia comer miojo e pediu comida pra elas, e ela acaba convencendo a Vivian a fazer uma lista do homem ideal quando elas voltam pra clínica veterinária. Então ela vai listando várias qualidades muito específicas do homem ideal. Só que nisso, em casa, a Vivian deixou o miojo numa cumbuquinha, né, pra comer. E o pudim, ele derruba a cumbuca e daí fica todo esparramado, ele dá umas lambidas e acaba, tipo, deixando ele ali. Aí, quando elas terminam de fazer a lista ali na clínica veterinária, a gente descobre mais sobre os antigos relacionamentos fracassados da Vivian. E basicamente a Vivian, ela tem o dedo mais podre. Ela basicamente conseguiu escolher os piores caras do mundo pra se relacionar. Tem todos terríveis. E daí, ponto muito interessante é que a Vivian, ela assiste o cara que prepara a marmita do marido. Tipo, literalmente uma citação falando. A verdade é que eu passo muito tempo assistindo os vídeos do homem que faz a lancheira para o seu marido. E acho que seria legal ter alguém assim na minha vida. De quando esse livro? Este ano passado. É brasileiro? É. Me pouparia muitas horas que passo planejando o almoço e cozinhando. Plot twist, ela não planeja nada na vida dela. Eu não sei o que ela tá falando. Aí basicamente, depois que elas fazem essa lista pra manifestar o homem perfeito, a lista funciona, a manifestação funciona. E o miojo, ele ganha vida. E ele vira um homem de miojo. E ele fica explorando a casa da Vivian. E inclusive ele encontra um livro. Chegando perto, perceba que na capa há um homem sem camisa, e o título em si é bem sugestivo: O Fogo Ardente do Bombeiro. Eu não tenho mais nenhuma anotação depois dessa. Aí a gente tem a Vivian reclamando sobre morar em um prédio sem elevador e que os que têm elevador na cidade são caros. Ela fala que poderia morar com a mãe, mas que a mãe é muito controladora. Ela reclama mais ainda do prédio sem elevador, e ela chega em casa, tipo, abre a porta, vê a luz acesa, só que ela sabe que ela não deixa a luz acesa, e ela sai a passos lentos pensando que a casa foi invadida. Só que detalhe, a luz tá acesa porque o miojo fez uma faxina na casa dela. Então a Vivian acaba ligando pra polícia, só que a policial é tipo a pior policial do mundo, porque ela acha que é um trote e manda a Vivian a merda, e ela liga pra Ali, e tipo, ela vai ligar pra Ali, mas ela desiste. Fico pensando, gente, que policiais são esses? Aí, ela finalmente toma coragem de entrar em casa, porque ela lembra que ela é uma adulta e que ela mora naquela casa. Então ela entra e encontra tudo limpo e arrumado. E ela vê o miojo, o homem miojo, porque literalmente é o formato de homem, mas miojo. E ele é sabor carbonara, então os olhos dele são pedaços de bacon. E ele fala que fez um macarrão pra ela comer, e ela simplesmente aceita porque ela tá cansada. E daí a Vivian, ela ama o miojo não, o macarrão que o miojo faz, e acaba a luz do prédio, só que daí o miojo acende uma vela, porque ele sabe que ela tem medo do escuro. E enfim, o miojo conta a história dele, e que pretende ficar na casa dela limpando e preparando as refeições pra ela, que ela aceita, e daí eles passam a chamar ele de Mac, tipo M-A-C, que é a abreviação de macarrão. É um bom nome. Um bom nome. Aí no outro dia, a Vivian mente pra mãe dela dizendo que no encontro ela foi abandonada, ok, não deu certo, mas que ela teve um outro na noite anterior, que o cara tava até fazendo café da manhã pra ela. E ela ficou preocupada do Mac ser um devorador de humanos ou de gatos. E daí o Mac leva café na cama pra ela, e o medo dela passa. E o Mac
tenta flertar com a Vivian, dizendo que vai comer ela. Tipo, literalmente assim. Não vou te comer. É. E daí ele percebe que a Vivian, ela tá tapada, tá mexendo em alguma coisa perto da coxa dela. Só que a Vivian fala pra ele não comer ela e explica que na verdade era um abajur que ela puxou pra se defender e escondeu embaixo da coberta. Ele diz que ela flerta muito melhor do que ele e sai do quarto. Esse livro é muito estranho. Aí, enfim, basicamente tem um capítulo só do Mac fazendo várias faxinas e arrumando todas as coisas que estavam erradas no apartamento. E daí a Vivian, ela passou o dia inteiro dormindo. E ela acorda, tipo, vê que tá tudo arrumado. Ela fica querendo muito o Mac. Ela vai tomar um banho de banheira. E basicamente ela tem um sonho erótico com o Mac. A parte da banheira é um sonho erótico também. Com um homem miojo. Aí o Mac e a Vivian conversam sobre família. E a Vivian diz que essa questão de ter família é um pouco irritante, porque o Mac não tem. Mas que é bom ter um porto seguro. E ela considera a Ali, que é a best friend dela, uma família. E o Mac fala que o que ele teve de mais próximo de família na vida dele provavelmente foram os outros capins. Aí tem um capítulo só do Mac contando como que ele se comunicava com os outros capins. E um outro capítulo só deles assistindo o filme juntos. E daí... A Vivian acorda de madrugada e encontra o Mac. Como é que pode ser isso? Fazendo trabalhos manuais em si mesmo. E ela descobre que ele tem um órgão reprodutor que ele deixa, tipo, escondido. E o Mac tinha uma calcinha dela escondida que ele pegou. As coisas começam a ficar um pouco estranhas nesse livro. Aí, depois... A Vivian vai almoçar com a Ali, que pergunta pra ela com quem que ela tá saindo, porque a mãe da Vivian ligou pra Ali fazendo essa pergunta. E a Vivian diz que mentiu pra mãe. E o Mac, ele começa a assistir conteúdos adultos pra saber o que fazer com a Vivian. Enfim, a Vivian sai do trabalho mais cedo pra ir se desculpar com o Mac, porque ela viu ele naquela situação fazendo trabalhos manuais e fugiu. E ela chega em casa e vê ele assistindo conteúdos adultos. Porque, detalhe, ele estava assistindo na televisão da sala. Aí, o Mac, quando a Vivian chega, ele tem tentáculos de macarrão que abraçam ela. E além dele ter um órgão reprodutor, ele também tem um tentáculo de fecundação igual ao dos polvos. Ele tem... Tem um do polvo, ele tem dois. O que miojo tem a ver com polvo? Eu também não sei. E daí ela vai se alimentar do caldinho dele, que tem gosto de carbonara. Detalhe, esse miojo tá pronto faz uns 3 dias, né? Deve estar podre. Aí ela chama ele de lamenzão e ele só dura 3 minutos. Mama. Essa é a parte mais fantasiosa do livro. E daí ele leva ela pro quarto pra retribuir o favor. E daí eles, enfim, transam finalmente. Aí, enfim, a Vivian, ela acorda depois de manhã numa coxa maravilhosa e decide que não vai trabalhar. Porque você lembra que eu falei que ela fez hora extra sem ser paga? Basicamente ela faz isso desde sempre, e daí ela só avisa o chefe dela falando: oi, tô doente, eu não vou hoje. E daí ele fala, tipo, tá, foda-se. E nisso, quando ela foi avisar o chefe, ela levantou da cama, né? E daí o Mac, quando acorda, ele tem uma crise existencial, porque ela não tava na cama quando ele acordou, sendo que ela tá fazendo café da manhã pra eles. A Vivian nisso promete que não vai deixar ele sozinho, abandonado na cama nunca mais. Eles conversam sobre o plano de carreira dela e dela vai no mercado. Eu queria entender como é que um miojo sabe sobre planos de carreiras veterinários, sendo que ele era um capim que tava na plantação por anos. Aí no dia seguinte ela sai atrasada e deixa a chave cair. E quando alguém toca na porta, o Mac abre achando que é ela, só que é a Ali. Só que a Ali vê o Mac, um homem miojo, aí tu pensa, ela vai se apavorar. Não, ela acha que ele está usando uma fantasia fetichista. E diz que falou com uma bruxa pra arrumar um cara pra amiga. Lembrando que o Mac tem olhos de bacon. Enfim, o Mac prepara um jantar romântico. E daí é o dia dos namorados, e a Vivian diz que não vai fazer hora extra na clínica porque ela namora. E daí chegou no ponto que eu tava com muita preguiça de fazer resumos da história, porque eu não ia me prestar esse papel. Mas assim,
Gente, querendo ou não, é um livro de romance. Vai acabar tudo ótimo, bom e maravilhoso. Isso era... Eu não lembro quantos capítulos tinha o livro, mas não tava tão distante assim do final. E agora vamos pra minha parte de opinião, porque eu tenho algumas coisas pra falar. Eu vou começar pelo lado positivo. Primeiro que assim, eu tenho certeza que a autora que escreveu esse livro não fez pensando que ia ser uma história super séria, que ela fez isso na ironia. Pelo menos aquece meu coração imaginar que ela fez, ironicamente, esse livro. Então, assim, eu sei que eu não preciso me preocupar com, tipo, ai, nossa, como é problemático, agora as pessoas vão querer ter romance com miojo. Ninguém vai querer ter romance com miojo de carbonara. Porque, além de ser um miojo sabor carbonara me parece muito suspeito. Outra coisa também é que os capítulos do livro são curtos. E isso eu acho muito legal, porque eu tenho a impressão que a minha leitura avança mais, quanto mais capítulos eu vou terminando. E também a narrativa, apesar de ser desse jeito, ela flui. E eu tava com vontade de ler, sabe? Seja pela curiosidade de saber o final, ou pelo fato de ser absurdo. Mas eu terminei o livro com vontade de ler outros livros. O que é ótimo, porque pra quem tá numa ressaca literária, vai ler esse livro e vai ver quão absurdo é que tu não tem outra opção a não ser ler outros livros. Agora vamos pro lado negativo. Eu acho que eu não preciso nem dizer quão absurdo é uma história com um miojo. Mas é bem absurdo porque, primeiro, o que miojo e polvo tem a ver um com o outro? E tem o fato de que eu achei a protagonista muito chata. Ela só reclama o livro inteiro. E assim, ok que ela não dá certo com nenhum namorado, que ela tem uma mãe chata, que a amiga dela também é levemente chata, que ela é mal paga, que ela mora num prédio sem elevador, mas, meu Deus, tudo tem que reclamar. Então, assim, eu não sabia quais capítulos eram pior de ler. O do Mac, por isso o miojo, ou da Vivian, porque eu teria que ficar aturando ela reclamar de alguma coisa. E outra coisa também, eu acho que é bem importante ressaltar, é que esse livro tem vários erros, não só de gramática, mas como de pontuação. Então, várias palavras escritas erradas mesmo, eu peguei lendo o livro. Ao invés de escrever quando, escrevia quanto, ou o próprio nome do gato dela, que é o Pudim. No início do livro, ele aparecia em letra maiúscula, o que é o correto, porque é o nome de um ser vivo. Mas depois ele só aparecia em letra minúscula, sendo que é um nome próprio nesse caso. E daí isso me irritava. Mas também assim, eu não vou esperar muita coisa de um livro de miojo. Enfim, não é um livro que eu recomendo, mas se tu quer ler uma coisa engraçada e que tu sabe que tu só quer rir, talvez esse seja um livro bom, porque pra isso, né, no caso... Eu tenho certeza que a autora não fez isso como a gente vê com outros livros absurdos, que não são absurdos de história de miojo, mas, tipo, super problemáticos, que os autores parecem não notarem isso. Eu acho que realmente é um livro só pra uma coisa, tipo, uma cultura do exagero, de ver o quão longe se pode chegar na criatividade. Enfim, dito isso, é por isso que eu só como miojo, que é a linha caipira.